Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Ápice Talks. Hoje a gente está falando, tá na semana, né, International Week da XP, e ninguém melhor do que Bernardo Queima, que representa o Actree, Bridgewater, para a gente conversar sobre mercados internacionais, estratégias internacionais na alocação dos seus investimentos. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né, Bernardo, e falando sobre todo esse cenário, o que já está no preço dos mercados, se está tudo nas máximas, o que fazer diante disso. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser super interessante para você, investidor, poder decidir melhor sobre os seus investimentos. Com pessoas de qualidade informando você, você fica com a alocação de investimentos mais eficiente. E vamos controlar a mão, vamos controlar a sede de querer ficar mudando de carteira o tempo todo. A gente vai falar sobre tudo isso com o Bernardo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Bernardo, ao nosso Ápice Talks, ao nosso bate-papo aqui com os nossos clientes, com os investidores em geral. A gente está ao vivo pelo Instagram e faço o convite de todos vocês entrarem no nosso canal do YouTube, deixa o seu like para que a gente continue desenvolvendo aí bastante conteúdo de qualidade para ajudar o investidor aqui brasileiro. Bernardo, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quais as instituições, quais as assets que você representa aqui, que a gente estava conversando no começo aqui do nosso café, que eu já tomei meu café, já estou todo certinho aqui, né, Bernardo? A gente estava falando. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para todo mundo que está assistindo a gente e já entramos no cenário global. Como que você enxerga esse cenário global, esse cenário macro, né, que a gente estava conversando? Os preços já subiram que tinham que subir ou não? Quais as perspectivas para 2022? Então, seja muito bem-vindo e eu já passo a bola para você, Bernardo. Helena, muito obrigado pelo convite, a você e toda a Ápice Investimentos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Primeiro, me apresentando, eu sou Bernardo Queima, sou sócio da Itajubá. Estou no mercado financeiro desde 1999, comecei na Icatu Investimentos, depois passei pelo BBA, Icatu novamente, na Icatu Seguros, hoje em dia na minha época era Icatu Vanguarda, e desde 2008 estou aqui na Itajubá como sócio, como um dos principais sócios e responsável pela área de parcerias, pela área de suporte comercial, que cuida basicamente dessas áreas, dessas gestoras estrangeiras, né? O que a gente faz aqui no dia a dia da Itajubá é representar grandes casos de gestão, como a Milena já falou, né? Oaktree, Bridgewater, Man, Gama Investimentos, são gestoras que a gente representa aqui no nosso dia a dia e no qual tem amplo entendimento desse mercado internacional, né? Só para dar alguns números, né? Quando a gente fala de Man Group, a gente está falando do maior hedge fund europeu, uma casa de 120 bilhões de dólares, baseada em Londres, com foco basicamente em diversas classes de ativos. Quando a gente fala de Oaktree, estamos falando de uma casa muito focada em crédito, né? O Howard Marks, que é muito conhecido no mercado como um dos principais investidores de crédito do mundo, é uma casa de 150 bi, fica baseada em Los Angeles, e o foco principal é a gestão de crédito corporativo, é olhar crédito e ter um olhar diferenciado sobre eles. E, por último, a Bridgewater, né? Não menos importante, a Bridgewater é, para muitos, um dos principais hedge funds do mundo, hoje o maior em termos de AUM, quando a gente fala de ativos sob gestão, são 150 bilhões de dólares também, e ela é muito famosa pela sua visão macro, pela sua capacidade de gerar retornos, independente desses cenários econômicos, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, essa é a nossa carteira, né? Os assets que nós representamos e, novamente, um prazer enorme estar aqui com vocês. E já mudando aqui o foco para o cenário global, né? Quando a gente olha para o cenário global de 2021, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça foi um pouco do que aconteceu em 2020. Né? Acho que é uma sequência, né? uma continuidade de fatos do que vem acontecendo em 2020. Né? 2020, quer dizer, todos nós aí estamos até hoje sofrendo, né? Estávamos começando aqui antes, né, Milena, a questão do vírus. Né? O Covid foi um impacto que a gente fala que foi exógeno, né? Foi uma coisa fora do que estava ali dentro da visão do mercado financeiro. Não foi uma crise econômica, né? Foi uma crise de saúde que teve que ser enfrentada fortemente pelos principais coordenadores, né? Pelos bancos centrais, pelos respectivos tesouros, para a gente não ter uma crise muito pior.
né? Mas o enfrentamento dela, se você olhar para um ângulo que foi super bem feito, né? Se você pensar nos Estados Unidos do ano passado, em alguns momentos da crise, a gente teve incremento de renda, o que normalmente a gente esperaria numa crise era perda de renda. Como é que isso foi, como é que conseguiram isso, né? Como é que os bancos centrais e os respectivos tesouros conseguiram isso? Conseguiram isso quer dizer, colocando uma grande quantidade, né, de recursos e auxílios para as pessoas, né, para os investidores, para seus respectivos cidadãos. Então, você teve, como a gente teve aqui no Brasil, governos escrevendo cheques direto para os seus cidadãos, você teve os bancos centrais diminuindo drasticamente, muito rapidamente, toda a taxa de juros, e você teve um ambiente de suporte muito grande para com as empresas. A gente também teve aqui no Brasil. O Brasil foi também um dos líderes, se você pensar em utilização de orçamento nessa salvaguarda, né, da economia. E isso tem implicações e vão ter implicações não somente em 2021, mas também em 2022 e por aí olhando para frente, né? O que a gente vê hoje no cenário global? Várias empresas foram suportadas e estão vivas através desse suporte. Então, tem sempre uma questão muito que as pessoas sempre perguntam, quando tirar esse suporte, o que vai acontecer com essas empresas? Essa é uma preocupação, a preocupação do crédito, né? Porque num ambiente de juros muito baixo, é muito mais fácil você quitar as suas dívidas, fazer o rolamento das suas dívidas, do que num ambiente de juros mais alto, e o juros está nos menores níveis. Se você olhar para o americano, quer dizer, antes da subida do início desse ano, era dos menores níveis em quase 200 anos de história. Então, isso é um lado, do lado do crédito das empresas, né, que estão conseguiram pegar muito capital a um preço muito barato, e esse preço barato não deve ficar por muito tempo. E por quê? Né? Porque em alguns países a gente já vê essa volta da economia, né? Essa volta das pessoas a uma vida relativamente mais normal, né? A gente vê algumas coisas em alguns lugares do mundo, né? Eu tenho amigos vivendo em Londres, eles falam, agora começou a abrir, né? As pessoas, foi o primeiro final de semana passado, foi o primeiro final de semana que as pessoas puderam viajar, mudar de um estado para o outro. Até antes disso estava bloqueado na Inglaterra, você não podia sair do seu estado para um outro estado. Então, as pessoas estão voltando para suas normalidades e, obviamente, você tem toda uma euforia com essa reabertura econômica, né? Tem dados vêm surpreendendo no quesito de aquecimento dessa volta, né? As pessoas, eu imagino, eu fico fazendo o exercício aqui, que é sempre um exercício muito difícil, como é que eu vou me comportar quando falarem para você, pode ir para a rua, que teoricamente você está muito mais seguro, já tomou a vacina, né? Acho que não sei, vocês me lembram se você já fez esse exercício, mas eu fico pensando numa listinha muito grande de coisas que eu gostaria de fazer. Eu acho que várias pessoas no mundo estão pensando isso, né? Quase a listinha de coisas que vocês gostariam de fazer. Verdade. E isso, dentro dessa crise que a gente teve durante muito longo, várias cadeias de produção foram danificadas. A gente vê aqui no Brasil, né, um exemplo nosso aqui no Brasil você vê que falta chip, falta isso, falta aquilo outro, começa a faltar algumas coisas, e aí quando você começa a faltar algumas coisas, vem aí o que o mercado tem ficado bastante preocupado, foi uma coisa que movimentou bastante o mercado no mês passado, é a inflação, né? Então, se você pensa na inflação, a inflação é isso, quer dizer, o empresário vira e fala, olha, está faltando aqui, se eu subir o preço, as pessoas vão comprar de qualquer forma, então eu tenho aqui a capacidade, né, além do meu fornecedor estar me vendendo mais caro, o consumidor também está disposto a pagar mais por isso. Então, a inflação é uma coisa que há um bom tempo, se você olhar 10 anos para trás, há um bom tempo ela vinha distante, não aqui no nosso caso no Brasil, mas principalmente nos países desenvolvidos, ela vinha distante ela não tinha ali, não estava nem no retrovisor das pessoas, as pessoas não tinham ali a inflação muito no seu retrovisor. E aí, o que acontece é que muitos portfólios, né, uma imensa maioria dos portfólios, não estão preparados para esse ambiente de inflação, né? As pessoas não estavam muito com esse ambiente de inflação no preço. Acho que a retomada já estava muito no preço. Se você olha o preço dos ativos, principalmente os ativos mais líquidos, você via que os preços
a gente teve uma conversa, né? A gente teve um memo do Howard Marks, que é o gestor da Oaktree no início desse ano, né? Ele falando de 2021, ele falou, olha, muito interessante, assim, a gente já vê preços de finais de ciclo de recuperação e a gente está no começo de um ciclo de recuperação. Onde é que esse preço pode ir mais? As pessoas não sabem, mas não está num preço que você fala, olha, eu vou ter aí um caminho longo ainda de retomada de preço. O mercado já antecipou muito essa reabertura e não tinha antecipado a questão da inflação, apesar que muita gente já falava de, olha, preocupação com inflação, eu vejo o Bridgewater falando de preocupação de inflação já há bastante tempo, né, Milena? A gente vem falando sobre isso há bastante tempo, eles vêm falando sobre essa preocupação de inflação, dado tudo que foi feito no ano passado. A algum momento essa inflação vai bater na porta. Então, pensando com a ótica do investidor, né, qual é a grande questão hoje em dia? A gente está navegando, né, num ambiente que muito pouco se navegou no passado. Né? Muito pouco se navegou no passado porque nunca teve uma coordenação tão grande, uma injeção de capital tão grande. Está falando de números de injeção de capital de pós-guerra, né, da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, tem injeções de capital para a economia ter suportado esse choque de Covid. Mais uma questão das pessoas estarem dentro de casa e essas cadeias de produção não estarem organizadas, porque lembrem disso, antes da gente entrar nessa crise toda, nosso foco principal era trade war, né? Era a guerra entre China e Estados Unidos. E esse ambiente, de uma certa forma, já vinha desestabilizando as cadeias produtivas, Estados Unidos aumentando taxas sobre produtos chineses, embarreirando A, embarreirando B. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, me colocando aqui com a lente do investidor ou no sapato do investidor, a diversificação, se você pensando, né, do que você olhar para frente, o que você deveria esperar para frente. Eu acho que tem possíveis retomadas aí e possíveis cenários. Né? Muito difícil, né, se você pensar hoje, você cravar um cenário, né, que a gente fala, qual o cenário mais provável? Eu acho que, dado tudo que aconteceu, tudo que foi distante da nossa normalidade, né? Não estamos falando de uma crise financeira, foi uma crise de saúde, a gente tem aí várias saídas possíveis. Né? A saída possível, os bancos centrais serem capazes de domar essa inflação, é um pouco do que o mercado está esperando, que essa inflação seja um repique e que ela volte para a normalidade. Então, esse é um possível cenário. E se você olhar a história, muitas vezes a inflação deu esse repique numa retomada e ela voltou para a normalidade, os bancos centrais no mundo inteiro foram capazes de retomar. Tem um segundo cenário, que é o cenário onde, dado que, apesar da economia estar recuperando, você tem um número de desempregados muito grande, né? Nos Estados Unidos você tem um número de fraqueza econômica bastante relevante na Europa, já vinha antes da crise, é que qualquer puxada de juros, qualquer coisa que esses bancos centrais façam para segurar essa inflação deteriore muito rapidamente essa retomada econômica. E aí, obviamente, você vai ter uma pressão no mercado, porque os números vão começar a decepcionar os números de crescimento econômico. Então, acho que esse segundo cenário não é um cenário que você poderia simplesmente, vou descartar da minha mesa. Não, é um cenário com bastante relevância no meu ponto de vista, e tem um terceiro cenário, né, que será que a gente já saiu da crise? Né? Será que não vem uma nova cepa? Será que não tem coisas aí acontecendo ao redor do mundo? Você vê a Ásia voltando a ter algumas preocupações, alguns fechamentos. Então, eu acho que tem um terceiro cenário que a gente não está ainda saindo dessa abertura, e tem um lado no qual é um ambiente bastante único, que a gente não vê há muito tempo, que é a Ásia fazendo o dever de casa bem melhor do que o Ocidente. E aí, quando você olha para os portfólios dos investidores, você vê uma concentração bastante relevante no Ocidente, principalmente Estados Unidos, né, como sendo o maior catalisador, Europa em segundo plano, e a Ásia bastante distante na maioria dos investimentos. A gente viu no início desse ano uma retomada bastante forte dos ativos na Ásia, porque lá, além deles terem enfrentado, de certa forma, melhor os vírus, eles não tiveram que colocar tanto balanço na mesa para manter a economia. Então, estão com capacidade de continuar incentivando, capacidade fiscal e capacidade de
fazer, né, incentivar essa retomada mais do que outros lugares com uma inflação mais dentro de controle, esse tipo de coisa. Então, eu diria que tem aí três possíveis cenários que as pessoas vão ter que lidar com eles, e a melhor forma, na nossa visão, de lidar com esse cenário é diversificação, né? Ô, Bernardo, pegando um gancho do que você está falando aí, de Ásia, né, que o Ocidente estava ali como o maior fronte, né, e a gente enxerga isso com o tempo, desde 2019, a gente fala com o nosso cliente que investe sobre estratégias internacionais, mas sempre o foco foi muito maior em tech, as big techs, e aí entenda-se Nasdaq, entende-se mercado norte-americano com uma fortaleza gigante, obviamente, a maior economia do mundo. E o que a gente tem ouvido cada vez mais diante desse risco inflacionário na economia norte-americana e de uma possível rotação de dinheiro que sempre acontece, né, dentro dos Exato. ciclos econômicos, a gente começou a ouvir de uns meses para cá falar-se muito mais tanto de Ásia, né, China, países daquele continente, como emergentes. E aí eu queria, como que está esse entendimento das assets que vocês representam, se realmente é possível que haja ali uma rotação, porque quando a gente fala de diversificação, e já pegando o teu gancho, não é o cliente ter pulverização, mas é a gente conseguir encontrar ativos que sejam diferentes, para você realmente diversificar o risco. Então, descorrelacionar o risco que o cliente tem. Então, ele tem só Brasil, ele não pode ficar só no Brasil, né? Então, cada vez a gente não fala o porquê não, é o quanto da carteira do investidor que a gente vai diversificar em mercados internacionais. Então, queria que você falasse muito disso. Como que vocês enxergam, essas assets enxergam esse movimento de rotação, não só na Ásia, mas aí também, sobretudo, em todos os mercados emergentes, né? América Latina, inclusive. E já pegando o gancho, aqui trazendo para o Brasil, como que vocês enxergam essa situação, o mercado emergente Brasil, diante de um dólar que saiu de 5,60 para 5,03 hoje, em queda? Então, a gente tem ouvido muito mais falar sobre um enfraquecimento geral e global do dólar frente a uma cesta de moedas, né? Então, eu queria que você falasse, contextualizasse um pouquinho isso de emergentes, Ásia, e aqui a América Latina também, para a gente entrar em um veículo que eu particularmente acho que é fenomenal e que a gente está trazendo agora para a XP, vocês trouxeram agora para a XP, a gente está distribuindo, e aí a gente conta para o investidor como que ele pode montar essa diversificação através desse veículo. Não, perfeito. Não, é um ótimo ponto. Começando pelo primeiro ponto que você colocou, Milena, a questão da rotação, né? Essa rotação é natural nesses ciclos econômicos, né? Uma coisa que me preocupava muito foi quando você colocou muito bem o foco em tech, né? Qual é a preocupação assim que eu tenho bastante grande com os investidores? Essa concentração, né? Essa questão de agora é o momento das techs, né? E a gente está vendo toda a reversão que elas estão fazendo. Por que as techs se apropriaram muito desse ambiente que a gente está vivendo, esse ambiente no qual a gente está conversando aqui agora, né? Que é esse mundo online. E você, obviamente, você teria em algum momento, quer dizer, vários especialistas falavam, né, desde o início daqui, essa crise vai durar 1 ano e meio, 2 anos, é o tempo das pessoas se vacinarem, e está acabando. Quer dizer, as pessoas estavam mais otimistas que poderia acontecer em 6 meses, algumas pessoas menos. Eu lembro muito do Howard falando, né, do Howard Marks, que é o chairman da Oakley, falava, olha, a gente sabe, a história nos conta que o enfrentamento de um vírus dura 1 ano e meio. E por incrível que pareça, está parecendo que esse 1 ano e meio vai ser realizado. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas no cenário base a gente deveria ter esse 1 ano e meio na cabeça. Acabou que esse cenário base está se confirmando. O que acontece com isso, né? O que acontece com esse negócio da inflação? Acontece uma rotação natural, né? O mercado ele anda sempre em ciclo. As pessoas superestimam, como superestimaram as techs, como vão superestimar outras coisas, podem até superestimar a própria inflação. E o que acontece é que esses ciclos eles favorecem mercados e outros. Vamos pegar o exemplo da Oakley, você falou dessa rotação de carteira.
eles tinham ali um posicionamento maior, né? Qual é o dia a dia do gestor? Exatamente tentar antecipar esses movimentos, né? No dia a dia maior, eles estavam olhando mais para a questão técnica, para os setores, mas eles falavam, olha, o mercado está olhando para os outros setores como se não voltasse, como se não tivéssemos a possibilidade de ter uma reabertura. Então, os outros preços estavam muito massacrados. E aí, quando o mercado volta, né, obviamente, esses preços voltam com muita rapidez. E uma coisa que as empresas de growth, que os investidores têm que ter na cabeça, é que as empresas de growth, pelo próprio nome, né, crescimento, coloca-se muita coisa no futuro. E esse futuro, o que o mercado faz? Para descontar qual é o valor de hoje desse futuro, ele usa uma taxa de juros. Quando a taxa de juros é baixa, esse preço lá no futuro ele vem com muita potência para o presente. Quando os juros aumenta, ele vem com menos potência ainda. Então, só o aumento, a perspectiva de aumento de futuro tem muito impacto nas empresas de growth. Então, esse é um ponto da sua colocação. Olhando para emergentes e para a Ásia tem uma grande questão que não é de se colocar ao lado, que realmente eles estão numa posição muito melhor do que o mundo ocidental. Né? Enfrentaram melhor o vírus, estão com uma balança, uma parte fiscal muito melhor que a nossa, se pegar o caso do Brasil, mas também muito melhor do que a dos países desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos. Perfeito, eles estão nessa posição, saíram da crise mais frescos ou mais, eles não correram, a gente correu muito mais do que eles, é como se a gente tivesse corrido uma maratona e eles correram uma meia maratona, então eles estão muito mais, com muito mais fôlego para isso. Mas tem um outro ponto também, que é uma preocupação, né, que a Bridgewater vem olhando isso com muito carinho, com muita atenção, que você está exatamente num ambiente no qual você tem ali a China, né, de certa forma, a gente viu isso também através do vírus, e já víamos acontecendo mais, a questão do trade war. Né? Como é que os Estados Unidos vai aceitar essa emergência da China? Hoje, para vocês terem uma ideia de dados, em termos de contribuição de PIB global, a China hoje contribui mais do que os Estados Unidos, quase na mesma proporção. Então, a China é um player muito importante quando você olha para PIB global, e cada vez está se tornando mais importante, a gente viu nessa crise mais do que nunca. Então, como é que os Estados Unidos vai lidar com isso? Né? A gente viu o Trump lidando de um jeito, como é que o Biden vai lidar? Então, essa é uma questão importante, porque, obviamente, esse trade war pode gerar diversos fatores, externalidades de danos ou não para a Ásia. E aí, quer dizer, voltando para a construção de portfólio, eu entendo que a diversificação hoje é mais importante do que nunca. Né? Por que é mais importante do que nunca? Né? Isso não estou falando eu, Bernardo, eu escutei, depois a gente vai falar de Ray Dalio, Bridgewater, mas escutei da Bridgewater falando, olha, a gente olhando a história, né, a gente está num ambiente muito único, que é esse desafio de uma potência econômica emergindo. Né? Se a gente olhar os dados hoje, daqui a 15, 20 anos, a China vai ser maior economicamente do que os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vai receber isso? Vai receber isso vai ser passivo ou vai ser ativo nessa discussão? Né? E a gente tem visto que ele foi muito ativo com o Trump, tem chance de ser um pouco mais coordenado e mais negociado com o Biden. Não sabemos, vamos ver agora. Né? Acho que o Biden vai começar a prestar atenção nisso assim que a gente superar esse ambiente de Covid. Então, essa diversificação de portfólio, eu acho que é muito importante. Né? Se você olha os portfólios hoje, a imensa maioria, tirando o portfólio dos brasileiros tem uma concentração bastante grande no Brasil, né? Mais do que um americano. Você pensa que um americano está na maior economia do mundo, os americanos, na média, investem 30% fora dos Estados Unidos. Se você olha para um brasileiro, né? Se você olha para o mercado do Brasil como um todo, os brasileiros investem 1% fora do Brasil. Então, é uma distorção. Né? Quando você olha para outros países emergentes, a gente tem operações aqui no Chile, Peru, Colômbia e México, eles investem na casa de metade, porque como são países emergentes, têm menos possibilidades, não é um mercado americano que é gigante, esses países investem quase metade fora das suas divisas. Então, o que eu acho que tem aí, pensando no portfólio dos brasileiros, como é que eu construo um portfólio melhor? E matematicamente, isso valeu um prêmio Nobel, né, que é o famoso almoço grátis de finanças, né, que valeu um prêmio Nobel ao Markowitz, né, que montou aquela teoria de construção de portfólio, é a diversificação. Esse é o almoço grátis, né? Porque se você pensar
para frente, você consegue construir portfólios mais robustos se você tiver, né? A Bridgewater falou, se você não tem opinião hoje em dia, né? O Ray Dalio falou isso recentemente, se você não tem opinião hoje em dia se a China vai sair na frente, os Estados Unidos vai se recuperar, se a Europa não ficou muito para trás, tem muita gente falando, a Europa ficou muito para trás, né? Em termos de preços, Pode em termos ser de... que Pode ser que que... deu uma alavancada, e aí, se a gente falar de ESG, é o continente que Tem todo... tem tudo para subir, né? O mundo está cada vez falando mais disso, então tem preço aí que eu acho que um bom gestor vai saber aproveitar, né, Bernardo? Exatamente isso. Assim, você teria que partir de um pressuposto de ter um terço, pelo menos nesses grandes blocos econômicos, mas aí eu acho que um bom gestor vai saber qual o melhor momento de cada um. É uma pessoa que esteja ali no dia a dia, né, vivendo e respirando todos esses detalhes, essas nuances, que não é, que eu acho que é muito difícil para o investidor, pessoa física, ou para as pessoas que não têm isso no seu dia a dia, respirarem e tentarem se aproveitar desse ambiente. O que a gente já sabe é que os portfólios hoje são muito concentrados nos Estados Unidos e são muito concentrados em dólar. Então, com tudo que aconteceu no ano passado, a sua pergunta, será que o dólar, de uma certa forma, vai estar mais fraco para frente? Pode estar mais fraco, porque a gente não sabe se vai estar mais fraco em relação ao real. Porque a gente tem um bom dever de casa para fazer aqui no Brasil, para a gente resolver a questão fiscal, para a gente resolver várias das nossas questões aqui que possibilitem o nosso crescimento econômico de forma mais robusta. Então, eu acho que hoje, para um brasileiro, essa diversificação é importante. E esse dólar nesse patamar, né, pode dar ali uma oportunidade dos brasileiros de diversificarem globalmente, de olharem globalmente de uma forma mais robusta, porque eu sempre lembro, né, se você olhar, o dólar é um componente importante no orçamento de muito das famílias que hoje têm disponibilidade de investir. É que muitas vezes elas não reconhecem isso, né? Acho que quando for trocar o carro vai perceber, quando for trocar o computador vai perceber, quando for viajar vai perceber, quando vier o aumento do colégio, essas coisas vão ser naturais, as pessoas vão ver, caramba, a inflação está muito mais, não é à toa que o IGPM está no patamar que está, e o IPCA está muito mais suave. Se você olha para o IGPM, ele está numa casa muito mais robusta, ele tem esse impacto maior. Vamos falar, então, de como diversificar isso através do Ray Dalio. Eu queria só, antes que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, né? Trata para nós, traz aqui para a gente, quem é Ray Dalio, qual o envolvimento com ele, as teorias dele, que é exatamente isso, a teoria de você realmente diversificar, descorrelacionar risco, e isso é o mais importante para o investidor, né? Então, aquela ansiedade de um investidor falar assim, agora eu tenho que sair do dólar, porque o dólar saiu de 5,60, está com 5,05, Milena, eu tenho que sair da posição de dólar, quero sair do fundo de investimento. Gente, não faz isso, porque você vai deixar dinheiro na mesa para alguém ganhar em cima de você. O gestor sabe fazer isso com mais competência do que a gente. Então, o mais importante, sempre quando a gente conversa, todos os assessores aqui do Ápice com os nossos clientes, vamos montar uma estratégia para você. O que é curto prazo vai ter o risco de curto prazo, o que é médio e longo prazo, mas essa estratégia montada, o que a gente vai fazer é só readequação desses percentuais de portfólio. À medida que a gente vai ganhando em uns, você realiza lucro, à medida que fica menor, a gente coloca mais recurso naquela classe de ativos. Então, você, investidor, não controle seu dedinho, não queira treinar em fundos de investimento, porque tem gestor competente que está fazendo esse trabalho para a gente. E aí, Bernardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ray Dalio, Bridgewater e esse novo fundo que a gente traz aqui e que é complementar a outras estratégias, na minha opinião, mas que dilui o risco, porque ele olha, né, o core global, ele vai olhar de uma forma global à medida que tem um efeito para buscar mitigação de risco nessa carteira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente especificamente sobre esse novo veículo, né, que está disponível aqui na plataforma e que a gente vai apresentar para os nossos clientes. Não, legal, bacana. Começando falando de Ray Dalio, né? Quem é Ray Dalio? Ray Dalio está, segundo a Bloomberg, entre as 50 pessoas mais influentes do mercado financeiro, né? Ele criou a Bridgewater, né, em 1975, tá? Como uma casa de research, era uma casa que vendia, né,
reports de investimento, né, análises de investimento para os investidores mais sofisticados do mundo, quando ele começou a fazer gestão de ativos no final da década de 80. Então, são aí mais de 30 anos, né, de experiência fazendo gestão de ativos. E a Bridgewater se tornou, né, a principal casa de hedge fund do mundo. Por que é um hedge fund, né? Um hedge fund é aquele fundo que busca retorno absoluto, independente dos mercados, né? Então, a capacidade desses gestores de hedge fund é anteciparem os movimentos de mercado, protegerem o portfólio, buscarem uma relação de risco e retorno melhor do que os demais. E a Bridgewater vem fazendo isso no fundo dela, que é o Pro Alpha, né? Fazendo isso há mais de 30 anos, com um Sharpe Ratio acima de 1. O que é um Sharpe Ratio acima de 1? É quando você consegue entregar para o investidor um retorno maior do que os riscos que você vem assumindo para aquele portfólio. Então, isso é um número muito bom, ainda mais com muita consistência durante muitos anos, né? E isso tornou a Bridgewater hoje o maior hedge fund do mundo, com 150 bilhões de dólares, com 1.300 pessoas trabalhando. Uau. E fazendo a gestão de apenas 2 únicos portfólios, né? Um portfólio que busca antecipar esses movimentos de mercado, gerar alfa, que a gente fala gerar alfa, é gerar retornos diferenciados aos mercados o tempo inteiro. Então, esse é uma estratégia, ela tem apenas 2 estratégias. E a segunda estratégia, que é a estratégia All Weather, né, que é uma estratégia que ele criou originalmente para os recursos pessoais do Ray Dalio, né, para os próprios, e que se tornou aí um benchmark, né, um dos fundos mais famosos da indústria financeira no mundo, porque ele tem esse princípio da diversificação, né, de diversificar geograficamente, diversificar através de classes de ativos, e vem fazendo isso desde 96 com excelentes resultados, né, com resultados muito, muito importantes. E aí eu acho que a grande questão para a gente é que o Core Global Macro ele engloba exatamente essas 2 estratégias num único portfólio. Por isso que ele chama Core Global Macro, porque ele tem como core um portfólio de asset allocation, que é esse pensamento estratégico com visão de longo prazo, diversificado. Se você olha o All Weather hoje, ele é diversificado em termos geográficos, tem posições relevantes na Ásia, posições relevantes na Europa, posições relevantes nos Estados Unidos, em diversas classes de ativos, com ativos como um ponto que a gente acabou não falando, qual é o melhor ativo para esse ambiente inflacionário? Commodities, né? A gente está vendo aí, estamos falando de super ciclo de commodities, é porque um ambiente onde você tem surpresas positivas de crescimento econômico, como a gente está vendo com a reabertura, e inflação, eles suportam muito commodities, porque commodities vai precisar para os 2 lados, né? A inflação torna a commodities automaticamente mais cara e a demanda por ela ainda continua alta. Ela é um adicional, né? É como se você estivesse elevando, né? Elevando a segunda potência a demanda por commodities. Então, o All Weather ele busca exatamente estar bem balanceado em todos esses pontos, tendo defesas da ordem de ter uma posição relevante em ouro, que é essa preocupação que você te colocou, né, Milena, de um dólar mais fraco, é uma preocupação super importante nesse pensamento estratégico da Bridgewater. Então, o ouro é uma reserva de valor super importante. A gente viu os retornos do ouro no ano passado. Então, essa é a ideia do All Weather. E o macro, né, quando a gente fala Core Global Macro, o macro é essa visão tática da Bridgewater, de será que as treasuries não estão muito baixas, né? Nesse início de ano era uma posição importante do fundo, né? Não estar comprado, né? Estar vendido nas treasuries. Eles acabaram fazendo um bom retorno nesse sentido. É você ver o que está fora de preço, o que está descolado de preço. Num portfólio, que eu não sei se vocês lembram da Expert do ano passado, né? A gente organizou aí junto com todo o time da XP a vinda do Ray Dalio na Expert e falou, olha, na minha visão, todo investidor deveria ter como santo graal, né? Santo grau a diversificação. A diversificação é que te possibilita continuar no jogo, é continuar jogando. Então, a concentração específica é que pode te danificar seriamente como investidor. Então, acho que o que a Milena falou eu assino 2 vezes embaixo, que essa diversificação é o santo graal, é onde os investidores deveriam, e uma diversificação feita com um gestor de primeira linha, ele é capaz de, dentro dessa diversificação, gerar valores adicionais em cada um desses pontos que ele está olhando ao redor do mundo.
Então, eu acho que, pensando como investidor, né, eu acho que o Core Global Macro vem para suprir essa necessidade. Como é que eu tenho um portfólio que seja um core, né, que seja um ponto principal da minha diversificação internacional. E esse mandato da Bridgewater, do Ray Dalio, vem muito nessa linha de ser um ponto importante da sua diversificação internacional, porque ele agrega no único portfólio essas duas frentes, e é um fundo que a gente trouxe dentro de um ambiente para investidores qualificados, porque a regra da CVM fala que fundos que investem 100% no exterior devem ser para investidores qualificados. A gente espera que essa regra mude em breve, tem boas conversas a esse respeito, mas ainda não mudou. Possivelmente a gente vai ter mudanças ainda esse ano, né? Exatamente. Mas hoje é para investidores qualificados e um fundo líquido, né? Um fundo que tem uma liquidez de 7 dias, que normalmente a gente não observa muito aqui no Brasil, fundos multimercados com tanta liquidez, porque a gente está investindo nos mercados mais profundos do mundo, mais líquidos do mundo. Então, eu acho que é uma ótima posição quando você pensa nessa diversificação nesse ambiente e tem a oferta nas duas moedas, né? Acho que esse foi uma ótima solução que foi costurada junto. O fundo ele é gerido aqui no Brasil pelo Asset da XP, né, pela XP Asset, e você tem as duas opções, tanto a opção em BRL quanto a opção em dólar. Então, acho que um ponto importante é que a internacionalização ela pode ser vista como uma diversificação somente, tendo a proteção contra a variação cambial, quer dizer, uma fonte diferente de geração de retorno para o seu portfólio, que isso agrega, né, torna o seu portfólio mais robusto, ou pode ser visto, além da diversificação, como uma fonte diferente de moeda. Você está em moeda forte, em moedas... porque quer queiramos ou não, nós estamos num país emergente, onde estamos numa moeda que tem todas as características de um país emergente. A gente viu a volatilidade do real do ano passado, é um pouco um reflexo da nossa posição no mundo. Então, você ter moeda forte é sempre importante, principalmente para as pessoas que têm mais conexão com o mercado, com o ambiente internacional e que consomem todos esses ativos aqui no Brasil que são ligados ao dólar, né? Maravilha, Bernardo. E a chamada de vocês aqui para esse bate-papo sobre quais as estratégias internacionais no portfólio de investimentos do cliente é exatamente isso. A gente se preocupa muito com essa ansiedade do investidor de querer mudar o tempo todo a carteira e não precisa, né? Então, a gente tem um trabalho extra ali de controlar o cliente, fala assim, você está em um veículo que o próprio gestor faz esse tipo de movimentação. Então, evita riscos de o cliente, como a gente falou um pouquinho antes, de perder dinheiro para alguém ganhar quando ele antecipa isso. Então, se você está no veículo certo, deixa os juros compostos trabalhar para você, deixa o gestor trabalhar para você, e essa é a nossa preocupação, é que a gente, com muita responsabilidade, faça essa assessoria para os clientes para que eles tenham um retorno melhor sobre os investimentos no médio e no longo prazo. Bernardo, muitíssimo obrigada pela tua presença, queria que você falasse aqui suas palavrinhas finais para os nossos clientes, para quem está assistindo aqui a gente, o seu convite, depois a gente se mantém para poder dar um tchau ali, eu e você, mas, por favor, quero agradecer a todos que participaram. Quem não mandou pergunta, pode entrar em contato com a gente no Instagram do Ápice, pode mandar pergunta, dúvida, a gente vai entrar em contato com vocês para poder esclarecer qualquer dúvida que tenha tido. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Bernardo, muito obrigada por você ter ficado conosco aqui esse café da manhã com a gente e suas palavrinhas finais aqui para todo mundo que está assistindo. Olha, muito obrigado pela presença nessa manhã, obrigado a vocês que estiveram conectados conosco, foi um enorme prazer, Milena e todo o time da Ápice, muito obrigado pelo convite, foi um ótimo conversa, espero que tenham gostado, quaisquer dúvidas, entre em contato com a Milena, com todo o time da Ápice, a gente aqui na Itajubá vai estar sempre à disposição para falar sobre qualquer um desses nossos mandatos, para poder suportar o time da Milena e todo o time da Ápice, para explicar para vocês e ter para vocês as informações mais precisas e mais atuais sobre cada um desses mandatos que a gente tem aqui na Itajubá. Muito obrigado aí por estarem conosco nessa manhã aí, porque aqui em São Paulo está um frio danado, então está uma manhã bastante fria. Está igual Fortaleza, aqui começa o dia com 28 graus, gente, às 6 da manhã. Que bom, gente. Muito obrigada pela participação. A gente encerra o nosso ao vivo por aqui no Instagram. Bernardo, eu continuo com você. Muito obrigada. Até o próximo Ápice Talks.